Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, a primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio, aliás, só para saberem, Deuteronomos, segunda lei, um livro da Bíblia encontrado no templo durante a reforma de Josias, e que acabou sendo fundamental na vida do povo de Deus. O Deuteronômio, ele repete toda a legislação já presente nos livros anteriores do Pentateuco, só que sob a forma de pregação. São discursos de Moisés em que os vários passos mais importantes da lei e da história do povo de Israel são apresentados como quem está falando sobre, está discursando sobre aqueles assuntos. Enquanto que outras partes, como o Levítico, são códigos de leis mesmo, né? Mas no livro do Deuteronômio, Moisés nos apresenta a chamada moral dos dois caminhos. Já apareceu antes no livro de Josué, na chamada Assembleia de Siquém: Eis que eu vos apresento dois caminhos, a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe. Aqui se repete: vê que hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando levar-te pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente morrereis. Então vejam, dois caminhos. Certamente essa moral dos dois caminhos continua valendo para as nossas grandes opções, quando nós temos que escolher realmente entre o bem e o mal. Vocês sabem que Jesus nuançou bastante essa reflexão com a parábola do joio e do trigo, porque muitas vezes nós vemos o joio semeado na plantação do trigo, queremos arrancá-lo, mas Jesus diz: cuidado, porque naquele estágio de desenvolvimento não é possível distinguir muito bem o joio do trigo, e pode acontecer que você, tentando arrancar o joio, acabe levando consigo o trigo também. O significado da parábola acho que é bastante claro para nós, no sentido de que muitas vezes nós temos uma grande variante de situações e nem sempre é muito fácil discernir qual é o projeto de Deus na nossa vida. Basta citar a questão da educação dos filhos, né? Quando ser um pouco mais enérgico, quando ser um pouco mais liberal, quando tomar determinadas decisões restritivas, quando permitir. São decisões que nos acompanham no dia a dia e que não se restringem simplesmente entre escolhe a vida, escolhe a morte, escolhe a bênção e a maldição, ou a maldição. São escolhas muito sutis
para as quais é preciso sempre estar em estado de oração para que o Espírito Santo vá nos orientando. De fato, muitas pessoas, querendo ser radicais, veem que basta surgir alguém com certos defeitos, com certos comportamentos que não são adequados e já querem logo expulsar aquela pessoa da comunidade, já querem logo erradicar aquela pessoa, no intuito de arrancar o joio e deixar só o trigo. O grande problema, como dizia Jesus, é que nem sempre é fácil discernir qual é o joio e qual é o trigo, porque errar todos nós erramos, pecadores todos somos. Temos defeitos em determinadas áreas, os outros têm em outras áreas. Mas não necessariamente significa que a nossa opção fundamental seja contra o Evangelho ou a favor do Evangelho. Então, se alguém está em cargo de liderança, por exemplo, e aí vale também para os pais, precisa de muita sabedoria para saber quando corrigir fraternalmente, quando admoestar e quando é preciso realmente chegar a um caso extremo da verdadeira exclusão daquela pessoa, daquele ministério ou daquele trabalho. Seja como for, as maneiras mais primitivas, digamos assim, da reflexão sobre as opções que o devoto tem, vão na linha de Moisés, de Josué. Eis que eu coloco entre vós 2 caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois. Repito, em nível de opção fundamental de vida, essa ideia continua valendo. Nas nuances do dia a dia, aí certamente há que pensar, que refletir, porque nem sempre os caminhos são tão claros assim. E é a sabedoria do Espírito Santo que vai nos iluminar, além, naturalmente, da sabedoria dos antigos, da direção espiritual, da consulta à palavra de Deus, da oração comunitária com pessoas próximas e que possam entender aquela dificuldade, da oração na própria família para um discernimento conjunto. Quanto ao Evangelho, ele nos apresenta uma realidade sobre a qual nós não gostamos muito de falar, ou se falamos, apenas falamos de uma maneira meio poética, né, que é a questão do seguimento de Jesus até a cruz. Nós até que nos dispomos a ser discípulos do Mestre, mas realmente a cruz, ela não é colocada no nosso horizonte com toda a sua crueza. A gente sabe que ser discípulo vai exigir renúncias, vai exigir sacrifícios, mas nós nunca estamos totalmente dispostos a ir até o fim pela causa do Evangelho. Me lembro bem que eu ainda era participante de um grupo de jovens lá no Vale do Paraíba e estava passando por uma crisezinha meio desagradável. Aí os próprios colegas disseram: o que está acontecendo com você? Que bicho que te mordeu? Que você está agressivo, dá patada em todo mundo? Aí eu disse: não, eu estou realmente, vocês rezem por mim que eu estou passando por uma crisezinha. Para minha surpresa, eles foram na minha casa, cantaram, oraram, e aí eu abri um trecho da carta aos Hebreus, que depois de apresentar uma longa série de testemunhas do Antigo Testamento, homens que viveram errantes, passando fome, perseguições, torturados, alguns foram cerrados ao meio, e aí veio aquilo que realmente eu precisava: levantai as mãos trêmulas e os joelhos vacilantes, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Então, meus queridos, hoje em que a gente vive tempos de teologia da prosperidade, como se aquele que abraça a fé, então ele agora vai prosperar, ele vai progredir,
E, ao contrário, aquele que não abraça a fé, ele só vai para trás. Nós corremos o risco de irmos contra a própria reflexão de Jesus, quando lhe perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas ele é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E, de fato, acho que a experiência mostra, assim, sobejamente, que existem tantas pessoas que progridem com o dinheiro alheio, que progridem fazendo o mal. Dizerem que essa prosperidade vem de Deus beira a uma blasfêmia. Essa prosperidade vem do mal. É uma prosperidade que não dura, nós sabemos disso. Não dura para a vida eterna, sobretudo. Mas aquele que se dispõe a seguir Jesus é convidado ao caminho da cruz. Então Jesus é muito claro. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E Jesus conclui, de fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo. Peçamos ao nosso bom Deus que sejamos verdadeiros discípulos, que iluminados pelo Espírito Santo saibamos discernir, dia após dia, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Para isso é preciso conhecer Jesus, para saber o que ele faria no nosso lugar. Para isso é preciso a oração, para que o Espírito Santo nos mostre os meandros dos nossos discernimentos, nas pequenas e nas grandes coisas. E que nos disponhamos a seguir Jesus, como o sireneu que ajudou Jesus a carregar a cruz, seguindo-o. Jesus vai na frente, sempre.